Seja muito bem-vindo. Esta é a primeira aula deste curso. Nesta aula, veremos os seguintes assuntos: conceitos básicos, hardware e software, CPU, memória e periféricos, e tipos de computadores. A informática está no nosso dia a dia, no supermercado, no banco, no escritório, na escola. Não dá mais para viver sem ela. Na vida profissional, o conhecimento da informática está ficando tão importante que já podemos falar em um novo tipo de analfabetismo, o dos analfabetos em computadores. O desconhecimento da informática exclui as pessoas da disputa por melhores oportunidades profissionais. Felizmente, a informática não é difícil. Com um pouco de dedicação, você poderá ser um usuário competente do computador. Como o assunto é amplo, não se iluda que em poucas horas você vai dominá-lo por completo. Na verdade, você precisa reservar parte do seu tempo para o aprendizado e não pare de se aperfeiçoar, porque a informática também não para. Usuários e profissionais. Uma das primeiras coisas que você precisa entender é a diferença entre usuário e profissional de informática. O usuário é aquele que utiliza o computador como uma ferramenta para ser mais produtivo no trabalho, nos estudos ou no seu dia a dia. Todos devem se preocupar em ser usuários competentes. O profissional de informática, além de ser um usuário competente, tem conhecimentos a mais que lhe permitem dar manutenção em computadores, administrar redes, desenvolver programas, criar sites de internet e muito mais. O que é um computador? O computador é uma máquina que processa informações, dados numéricos, texto, som e imagens, e que pode ser programada para dar solução a diversas tarefas. O computador é uma máquina como outra qualquer, carro ou trator, cuja função é processar informações, sejam elas informações numéricas, não numéricas como letras e símbolos, sons e imagens, sejam elas estáticas ou em movimento. Mas, diferente de qualquer outra máquina, o computador pode ser programado, isto é, preparado para realizar diferentes tarefas em função do programa que foi preparado para ele, o que torna o computador uma máquina de propósito geral. Como o computador processa as informações? Os computadores processam informações obedecendo ao que se chama de ciclo de processamento de informações, através de informações de entrada fornecidas via teclado ou mesmo lidas a partir de discos. É efetuado um processamento destas informações, produzindo a informação de saída. Esse ciclo de entrada, processamento e saída de informação é chamado de ciclo de processamento de informação. Toda a supervisão do ciclo de processamento de informação é controlado pelo programa que está sendo utilizado. Esse programa deve ser colocado em execução no computador, antes dos dados de entrada serem fornecidos. Como está organizada a informação? Existem diferentes formas de organizar as diversas informações utilizadas no mundo real. Por exemplo, as informações no arquivo de papel podem estar organizadas por ordem alfabética, ordenadas por data de nascimento ou, se na forma do livro, podem ficar organizadas através de páginas numeradas sequencialmente, separadas por assunto, contendo um índice para permitir a identificação do local onde se encontram determinados assuntos. A organização é, sem dúvida, a melhor forma que temos para identificar, encontrar e achar as informações que necessitamos. Num computador, essas informações são armazenadas sob a forma de arquivos. A unidade básica de armazenamento de informações num disco é chamado de arquivo. Os arquivos contêm informações na forma digital, que, via de regra, são armazenados em suportes magnéticos ou ópticos. Aquelas partes do computador que você consegue ver e tocar, como teclado, mouse e monitor, são chamadas de hardware. A palavra hardware é inglesa e nos dá a ideia de um produto sólido, palpável. O computador é um conjunto de peças de hardware.
Se existisse apenas hardware, os computadores não teriam utilidade, pois o hardware sozinho não sabe trabalhar. O computador é uma máquina programável, ou seja, o homem deve dar-lhe instruções para que realize as tarefas. Estas instruções formam os programas. São os programas que põem o hardware para trabalhar. Software é a palavra inglesa para programa. Ela nos dá a ideia de um produto impalpável, que não podemos tocar. O software é um produto intelectual. Um sistema informático é composto por hardware e software. Hardware. A palavra hardware corresponde à parte física do computador. Limita-se a um conjunto de componentes eletrônicos que precisam de ordens. A máquina tem todo o equipamento que processa informações segundo as ordens do software. Por exemplo, um hardware básico de um computador pessoal é constituído pelo menos por um teclado, monitor, uma unidade de sistema e hoje em dia é indispensável um mouse. Software. O conjunto de programas que um computador usa é denominado de software. Um programa corresponde a um conjunto de instruções que permite ao computador executar determinada tarefa. É a parte não física do sistema de computação, ou seja, a parte lógica do sistema. Constituição de um computador. A identificação dos blocos que constituem a máquina computador. Na constituição do computador, fazem parte um conjunto de componentes básicos. 1. Unidade central de processamento, CPU ou processador. 2. Memória principal ou central. 3. Unidades periféricas ou periféricos de entrada. Exemplos, teclado e mouse. 4. Unidades periféricas ou periféricos de saída. Exemplos, impressora e monitor. CPU. A CPU, unidade central de processamento, é o cérebro do computador. É a CPU que comanda todas as funções do computador. A informática, como a conhecemos hoje, só se tornou possível graças ao grande desenvolvimento alcançado pelas CPU. A CPU é um circuito eletrônico muito poderoso, que recebe dados, processa e devolve dados processados. Uma CPU pode conter milhões de transistores no seu circuito, mas apesar disso não ocupa muito espaço. As CPU são montadas em pequenas placas de silício chamadas chips. Os chips são menores do que uma caixa de fósforos. Memória. A CPU processa dados. Dados brutos entram na CPU e dados processados saem dela. Esses dados precisam ser armazenados. O computador tem dispositivos capazes de reter informações. São as memórias. Normalmente, num computador, existem vários tipos de memória para armazenar dados. Vamos abordar agora os tipos de computador. Palm Top, mais conhecido como assistentes pessoais digitais, os PDAs, Personal Digital Assistants. Os Palm Tops são computadores integrados e compactos, que frequentemente usam memória flash ao invés de unidade rígida de armazenamento. Estes computadores geralmente não possuem teclados, mas sim uma tela sensível ao toque, tecnologia usada para a entrada de dados. Palm Tops são geralmente menores do que um livro de bolso, muito leves e com uma bateria de duração razoável. Uma versão ligeiramente maior e mais pesada do Palm Top é o computador de mão, o handheld. Notebook ou laptop é o computador portátil que pode ser carregado como uma valise. Trabalha com bateria ou na tomada. Este tipo de computador integra monitor, teclado, dispositivo de apontamento ou trackball, processador, memória e disco rígido. Seu tamanho é ligeiramente maior do que um livro de capa dura. Desktop ou computador de mesa
Este tipo de computador não foi projetado para ser portátil. A expectativa é a de que fossem instalados em local permanente. A maioria dos computadores de mesa oferece mais potência, espaço de armazenamento e versatilidade do que os computadores portáteis por um custo menor. É o tipo de computador mais usado no mundo. Estação de trabalho ou workstation. Computador de mesa potente, usado para trabalhos individuais que exigem grande capacidade de processamento, como animações gráficas 3D, projetos de engenharia ou desenvolvimento de games. Servidor de rede. É um computador aperfeiçoado para prover serviços para outros computadores em uma rede. Servidores geralmente possuem processadores poderosos, grande quantidade de memória e discos rígidos com grande capacidade de armazenamento. Mainframe. Computador de grande porte para trabalho pesado em grandes instituições, como bancos e órgãos do governo. São grandes equipamentos que processam milhões de transações por dia. Supercomputador. É o tipo de computador mais potente que se fabrica. Existem poucos no mundo e são destinados a tarefas que exigem grandes volumes de armazenamento, como pesquisas científicas e previsão do tempo. Computadores wearable são computadores usados no corpo. Este tipo de tecnologia wearable tem sido utilizado na modelagem de comportamento, sistemas de vigilância da saúde, tecnologias da informação e desenvolvimento de mídia. Computadores wearable são especialmente úteis para aplicações que necessitem de suporte computacional, enquanto as mãos do usuário, a voz, os olhos, braços e atenção estão ativamente envolvidos com o ambiente físico. Uma das características principais de um computador vestível é a consistência. Há uma interação constante entre o computador e o usuário, ou seja, não há necessidade de transformar o aparelho ligado ou desligado. Outra característica é a capacidade multitarefa. Não é necessário parar o que está fazendo para utilizar o dispositivo. É aumentada em todas as outras ações. Estes dispositivos podem ser incorporados pelo usuário para agir como uma prótese. Pode, portanto, uma extensão da mente, do usuário e do corpo. Parabéns! Terminamos a lição. Nesta lição, você deve ter aprendido o seguinte. Primeiro, conceitos básicos. Segundo, conceito de hardware e software. Terceiro, conceitos de CPU, memória e periféricos. E por último, os tipos de computador. Até a próxima aula.